Deus, me levanto para adorar. Venho a Jerusalém, me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus, me levanto para adorar. Pois tuas portas desejo outra vez entrar. Venho a Jerusalém. Jerusalém, Adonai Shalom. Bendita és, em teus muros haja paz. E alegria a poder ouvir. Vamos à casa de Deus. Venho a Jerusalém. Porta desejo outra vez entrar em Jerusalém. Cidade de Deus, onde as tribos cantam Halé. Erguemos a voz para o Deus de Israel. E Alegria poder ouvir. Vamos à casa de Deus, me levanto para adorar em Jerusalém. Alegria ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus, me levanto para adorar. Tuas portas desejo outra vez entrar. Venha a Jerusalém. A poder ouvir, vamos à casa de Deus. Me levanto para adorar o Jerusalém. Alegrei ao poder ouvir, vamos à casa de Deus. Me levanto para adorar, tuas portas desejo outra vez entrar. Venha Jerusalém. Shalom Aleichem a todos vocês, espectadores, a qual tem me acompanhado nesses estudos maravilhosos, a qual estamos na cada semana compartilhando com vocês essa mensagem de Deus para as nossas vidas. Quero, nessa noite tão especial, a qual o Eterno está sempre conosco, ao qual o Eterno tem nos guiado, nós temos visto isso, e temos feito um processo de techuvá, de retorno às nossas raízes da fé judaica, retornando à fé dos nossos pais da primeira igreja, a qual se encontra lá em Atos dos Apóstolos. Possa ser que não possamos ser reconhecidos por algum meio de sistemas, de doutrinas, a qual não foi constituída pelo Eterno. Mas temos visto que o Eterno ele tem nos orientado
que o Eterno ele tem nos guiado. E o objetivo de todos esses estudos é levar a palavra do Eterno à família de todos, à casa de todos os moradores da terra. Não estamos aqui, eu e o Uroshi, não temos nenhum objetivo de receber elogios de homens ou de ser reconhecido por homens. Nós queremos ser reconhecido pelo Pai e pelo Filho Yeshua. Irei ler aqui em Isaías antes de a gente começar esse estudo maravilhoso. Aqui Isaías, capítulo 63, versículo 15 em diante. Quero dar aqui a Shalom ao Ravê Alebre, que está nos acompanhando de Itabuna. Quero dar Shalom também à minha esposa, que está acompanhando, a Tiago, de São Paulo, cunhado de minha esposa, que está nos acompanhando aí. Que o Eterno continue abençoando vocês aí. E vamos para um estudo maravilhoso, ao qual o Eterno irá falar em nossos corações. Fé vitoriosa. Emuná. Fé vitoriosa é o estudo de hoje. Mas antes disso, de dar esse estudo, eu irei ler aqui essa palavra maravilhosa, a qual eu falei que o meu objetivo, o objetivo do Uroshi Gidon, não é ser reconhecido por homens. Nosso objetivo é ser reconhecido pelo Eterno, por Yeshua, o nosso Rei, o nosso Salvador. Não queremos aplausos de homens, queremos aplausos do Eterno, o elogio do Eterno. Então, como eu falei, o nosso objetivo é levar mensagem a todas as pessoas. A minha mãe também está acompanhando aí também. Shalom, minha mãe. Que o Eterno continue abençoando a senhora, meu pai, meu irmão Felipe, minha irmã Caliane e a todos vocês que têm acompanhado. Então esse é o nosso objetivo. Exaltar o Eterno e levar essa mensagem às pessoas a qual precisa do alimento. O alimento espiritual que fortalece, que anima. Então, possa ser que alguns meios não reconheçam a gente como servo, mas não estamos preocupados quem vai reconhecer ou deixar de reconhecer o nosso trabalho diante do Eterno. O que importa é que o Eterno reconheça. Esse é o nosso compromisso com o Eterno e com as pessoas em levar a palavra de libertação e de salvação. Foi isso que o Messias fez, Yeshua, Jesus. Então, irei ler aqui uma mensagem para fortalecer essa minha palavra, essa minha teoria. Aqui, em 63, versículo 15. Olha do céu e vê de tua habitação santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu ato poderosos. Tua preocupação íntima e compaixão. Não os retenhas, pois tu és nosso Pai. Ainda que Abraão nos ignorasse e Israel não nos reconhecesse, tu, Adonai, és nosso Pai,
nosso Redentor do passado é o teu nome. Então, ainda que Israel não nos reconheça, ainda que os descendentes de Abraão não nos reconheçam, o importante é que o Eterno é o meu Pai, é o nosso Pai. Isso é o que importa. O que importa é que estamos fazendo a vontade do Eterno e levando essa mensagem de salvação às pessoas. Nós vemos aí, nos meios das comunidades, das pessoas que têm retornado à fé judaica, um orgulho, uma arrogância, a qual não se encontra no Machia. O Machia foi o exemplo. O Machia levou a palavra a todos, começando por Israel. Então, as pessoas que têm feito o processo de techuvá, de retorno às suas raízes judaicas, e têm arrogância e a prepotência de não se misturar com os evangélicos e os cristãos, não guardam Torá. O objetivo de nós que estamos buscando ao Eterno é levá-los, essas pessoas que não têm o conhecimento da verdade, levar eles ao conhecimento da verdade. E não se isolar e não se separar. Achar que pelo fato de estar estudando a Torá e aprendendo o hebraico é melhor do que os outros. Engano desses que pensam dessa forma. Estamos em um processo de techuvá, de retorno, em guardança a Torá, os mandamentos. O Machia, ele fala através do seu servo, João, aquele que não ama o seu irmão que vê, não pode amar o Eterno que não vê. Então, se vocês que estão feito o processo de techuvá, de retornos, nos meios judaicos, nos meios dos gentios convertendo também ao judaísmo, e tratam os seus irmãos com indiferença, vocês não guardam Torá. Vocês estão longe da mensagem do Eterno. Porque Abraão, ele intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra. Então tenha em vocês o espírito de Abraão, do vosso pai, a qual vocês dizem que são. Então Abraão, ele deu exemplo. Através de Abraão, as nações iam temer ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Elohim. Então, para isso que nós fomos chamados, não para julgar e nem para condenar ninguém. A nossa obrigação é levar as pessoas que ainda são ignorantes à fé, até o verdadeiro conhecimento do Eterno. Então, vocês que dizem que amam ao Eterno, que guarda a Torá de Hashem, e não amam os seus irmãos, vocês são mentirosos. Vocês não guardam Torá nenhuma. Então fica aqui essa palavra, a qual eu vejo nos meios de hoje, nos meios tanto evangélicos, tantos cristãos, tanto judaicos, ortodoxos, a qual se acham quando não deveriam se achar. Porque pela palavra de Deus, tanto os judeus que estão afastados do Eterno, que não amam a Yeshua, tem de ser enxertado a oliveira. E os goi, os gentios, que é a oliveira brava, a qual dentro a fé judaica não deve se exaltar, porque vocês são oliveira brava, vocês são enxertados, co-herdeiro, co-participante. Então, não se exaltar em cima dos seus irmãozinhos, a qual pregam a palavra do Eterno. Há no meio os cristãos e religiosos
há no meio evangélicos pessoas que amam ao Eterno, que guardam a Torá do Eterno mais do que certos judeus e aqueles que têm fazendo o processo de techuvá. Então não julguem aos vossos irmãos cristãos, porque também o Machia, o Messias, morreu por eles para dar salvação a eles. Então quem é vocês que julgam aos seus irmãos? Se você julga, você já não é mais observador da lei, mas sim juiz. Então fica essa mensagem para vocês que se acham maior do que o que são, que se acham a última bolacha do pacote. Todos, está escrito lá em Romanos, que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Todos pecaram, tanto judeus como grego, tanto judeus como goim, gentil, para usar com todos de misericórdia, da sua bondade, da sua benignidade. Então fica essa mensagem antes de qualquer coisa para vocês meditarem. Porque vocês acham que guardam Torá e odeiam os seus irmãos. Faz indiferença, faz acepções de pessoas. Não guardam Torá. Porque o modelo que o Machia ensinou não foi esse. Então fica essa palavra para vocês, líderes a qual tem entrado a fé judaica. Então, Shalom Aleichem a todos vocês que estão nos acompanhando, que têm nos acompanhado através de Yeshua. Venho nessa noite maravilhosa trazer uma mensagem para vocês. Uma mensagem de fé vitoriosa. O que é uma fé vitoriosa? Vamos ver através das Escrituras o que é uma fé vitoriosa. Uma emuná. Emuná significa fé. Emuná em hebraico significa fé. Vamos ver o que significa emuná em hebraico, fé. Emuná, fé significa fidelidade, firmeza, significa constância, lealdade, significa honestidade, significa agir de tal maneira que inspire as outras pessoas a lhe seguirem, a fazer o que você faz. O exemplo de emuná e de fé está em José, Yosef. José, ele, longe dos seus pais, longe da sua parentela, no Egito, a qual demonstrou, vivendo no Egito, não se corrompeu, mas guardou a sua fidelidade diante do seu Deus, guardou a sua honestidade, guardou a sua lealdade, e isso influenciava os outros a ser como ele era. Despertava nos outros a confiança. Então, fé significa isso. Fidelidade, honestidade. Significa firmeza. Então, a pessoa que tem fé, ela é firme. Ela é leal diante do Eterno. Então, a primeira pergunta desse estudo maravilhoso, a qual o Eterno irá falar para nós, é essa. Como é definida a fé? Como é definida a fé? Vamos lá, pegue a Bíblia de vocês. Peguem a Bíblia de vocês e vamos passear pela palavra de Deus, a qual irá falar em nossos corações de forma maravilhosa. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. A pergunta foi: como é definida a fé? Vamos lá.
Ora, a fé é o firme e o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, como é definida a fé? A fé, ela é definida como coisas que se esperam e convicção das coisas que não se veem. Então, ela é definida assim. Ela é definida, ela é a firmeza e fundamento das coisas que se esperam. Então, ela é definida como certeza. Quando você tem fé, você não duvida. Você tem certeza que o momento difícil vai passar, que o Eterno vai prover as necessidades, seja elas materiais, seja elas espirituais. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé ela é definida nessas palavras. Na palavra de esperar, convicção e fatos de que não se veem. Então, a fé ela é definida assim, de fatos do que não se vê. Então, o que se vê não é fé. Fé é certeza, é convicção. Você não vê, mas você espera. Você sabe que existe. Então, os ateístas, eles não têm fé, porque eles não têm esperança. Eles não têm convicção do que não se vê. Então, a fé, ela é a certeza das coisas que não se veem. É a fé. Então, vamos para a próxima pergunta. A segunda pergunta, eu faço a pergunta e a palavra de Deus, ela irá responder para nós. Vamos lá. Também a minha mãe aqui interagindo com a gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, minha mãe? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, a qual está nesse estudo também maravilhoso, a qual nós iremos ver para frente. Sem fé é impossível. Então, as pessoas que não têm fé, os ateístas, os ateus, não agradam a Deus, porque não têm fé. Então, os que têm fé agradam ao Eterno. Então, vamos lá para a segunda pergunta desse estudo maravilhoso. Qual é a importância da fé? Qual é a importância da fé? Então, a importância da fé vai ser esse versículo. Qual é a importância da fé? A importância da fé a gente vai ver aqui agora. Vai ser esse versículo que a minha mãe interagiu com a gente aí. Vamos em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, ele recompensa a todos que buscam ele. Então, todos aqueles que se aproximam do Eterno têm que crer que ele recompensa aos que o buscam. Então, se a pessoa não tem fé, não tem como agradar a Deus. Então, qual é a importância da fé? A importância da fé é essa. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a importância de termos fé. Sem fé, não tem como agradar ao Eterno. Vamos para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. A terceira pergunta. A terceira pergunta desse estudo. Basta um mero assentimento à fé? Basta só eu crer? Vamos ver se basta só a gente crer. Basta um mero assentimento à fé? Uma pergunta e nós vamos ver a resposta na palavra de Deus, a qual irá falar para nós. Lá no livro de Tiago, no livro de Tiago, capítulo 2,
capítulo 2 de Tiago, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, nós vimos aqui que não basta só um mero assentimento à verdade. Não basta só ter fé, só crer. Porque isso também os demônios creem e estremecem, como a gente viu na palavra agora. Então, não basta só eu ter fé. Não basta eu só ter um mero sentimento pela verdade. Então, vamos ver nos próximos versículos o que é necessário, mas além da fé, que andam junto. Vamos ver agora na próxima pergunta aqui. Na pergunta de número 4. O que é requerido além da crença na existência de Deus? O que é requerido além da crença na existência de Deus? O que é requerido de cada um? Vamos ver além da crença em um único Deus. Vamos ver o que o Eterno ele quer, além mais da crença de cada um de nós, através das Escrituras. Lá em Hebreus, o mesmo versículo que a gente leu na estante, esse mesmo versículo ele vai dar outra resposta para essa pergunta a qual o estudo falou. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então, a resposta é, se torna galardoador dos que os buscam. Então, o que é requerido além da crença na existência de Deus? É requerido que a pessoa creia que o Eterno recompensa aqueles que o buscam, daqueles que o servem. Então, a pessoa ela tem que crer que ele, o Eterno, recompensará a pessoa por estar lhe obedecendo, por estar fazendo a sua vontade. Então, além da fé, é necessário você crer, ter a convicção que você vai receber. Então, a fé e a esperança, elas estão juntas, em comunhão uma com a outra. Então, vamos lá para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. Eu estou dando esse estudo mais objetivo, mais rápido, porque ele contém 26 perguntas. Então, como para o estudo não ficar muito longo e muito cansativo, irei ser mais objetivo nas perguntas e nas respostas, abreviando algumas palavras assim, para que o estudo fique mais gostoso. Então, vamos lá. A quinta pergunta. De quem procede a fé? De quem procede a fé? Vamos ver na palavra de Deus de quem procede a fé. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, de quem procede a fé? De quem procede a fé? Vamos ver. 2:8 de Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não é de nós próprios, não é
uma fé não é de homem. A fé é um dom de Deus. Nem todos têm o dom da fé. Nem todos crerão. Por quê? Porque não tem o dom de Deus. Então, se nós não temos fé, devemos pedir a Deus esse dom, essa fé, a qual o Eterno, ele nos dá. O Senhor diz na palavra dele, lá em Jacó e Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, agitada de um lado para o outro. Peça, porém, com fé. Então, se você tem falta de fé, peça a Deus, sem duvidar. Senhor, me dê fé, ajude na minha incredulidade. Então, o Eterno vai e lhe concede fé. Então, vemos que a fé é um dom de Deus, não é de nós próprios. A sexta pergunta desse estudo maravilhoso. Por que Deus ressuscitou dos mortos a Cristo? Por que o eterno Deus ressuscitou dos mortos a Cristo? Por quê? Vamos ver através das Escrituras. Lá no livro de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, por que Deus ressuscitou a Yeshua, Jesus? Ele ressuscitou para que, através de ressuscitar Yeshua, nós pudéssemos ter fé em Deus. Nós pudéssemos ter esperança em Deus. Para que nós tivéssemos fé em Deus. Então, por isso que o Eterno ressuscitou a Yeshua dos mortos. Para que, através da ressurreição de Yeshua, Jesus, nós possamos ter fé em Deus e esperança. Então, esse foi um dos objetivos do Eterno ter ressuscitado Yeshua dos mortos. Então, vamos lá para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. A sétima pergunta. Qual é a relação de Cristo para com esta fé? Qual é a relação de Cristo para com esta fé? Vamos ver? Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, Yeshua, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, qual foi a pergunta? Qual é a relação de Cristo para com esta fé? A relação é que Yeshua, Jesus, é o autor e consumador de nossa fé. Essa é a relação de Jesus para com a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que criou a fé. Então, a fé, ele é o autor, Yeshua, o nosso Mele, o nosso rei, o nosso mestre maior, o nosso sumo sacerdote. Que maravilha de estudo! Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno para conosco. Então, vamos lá.
Oitava pergunta desse estudo maravilhoso. Oitava pergunta desse estudo maravilhoso. Qual é a base da fé? Qual é a base da fé? Vamos ver qual é a base da fé. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Qual é a base da fé? Eu faço a pergunta e a palavra de Deus, ela responde para nós. Capítulo 10 de Romanos. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, qual é a base da fé? A fé vem pela pregação e pela pregação a palavra de Cristo. Então, a base é essa. É ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa ouve a palavra de Deus, ela estuda a palavra de Deus, logo ela vai ter fé. Ela vai ter emunar. Então, a única forma de nós termos fé é estudarmos a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, a pregação. Então, a partir do momento que vocês ouvem essa mensagem com o coração sensível à voz de Deus, você começa a ter fé. Essa fé começa a entrar dentro de você e começa a dar frutos. Então, os frutos é sinceridade, o fruto é honestidade, o fruto é fidelidade, o fruto é agir e inspirar os outros a agirem como você age. Isso é fé. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Em que relação está a fé para com o conhecimento? Em que relação está a fé com o conhecimento? Vamos ver qual é a relação da fé para com o conhecimento. Pegue sua Bíblia e continue estudando, que vocês vão ver qual é a relação. 11 de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Qual é, em que relação está a fé para com o conhecimento? 11:3 de Hebreus. Pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a relação da fé e o conhecimento é essa, que pela fé nós entendemos, essa é a resposta, nós entendemos que o Eterno criou o mundo pela sua palavra. Então, tudo isso que existe hoje, pela fé, nós cremos que não foi feito pelo que se vê, mas pelo que se não vê, pelo que é invisível. Então, pela fé, nós entendemos que o Eterno fez os céus e a terra e a fonte das águas e mantém pela sua palavra. Então, essa é a relação da fé e o conhecimento. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Estou sendo mais objetivo, sendo porque o estudo é longo, para não ficar muito cansativo. Estou sendo mais objetivo, não estou fazendo muitos comentários em cima dos versículos. Estou dando a resposta na palavra de Deus das perguntas. Então, que maravilha de estudo. Vamos para a 10ª pergunta. Por qual princípio atua a fé genuína? Por qual princípio atua
a fé genuína? Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Por qual princípio atua a fé? Vamos lá? Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Vamos ver que maravilha. Por qual princípio atua a fé genuína? 5, 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor, pela caridade. Então, a fé, por qual princípio atua a fé? Pelo amor. Quando você pratica o amor, você atua a fé em prática. Então, a fé é atuada genuinamente pelo amor. Então, quando você ajuda o próximo, quando você faz caridade, quando você socorre o seu semelhante, você age com fé, você age com amor. O amor é o genuíno da fé. Por qual princípio atua a fé genuína? Pelo amor. Então, pelo amor atua a fé. Vamos lá para a próxima pergunta. A fé é fruto de quê? Uma pergunta e a palavra de Deus, ela irá responder para nós. A fé é fruto de quê? Lá em Gálatas ainda, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então a fé, ela é fruto do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus. Então a pessoa que não tem fé é porque automaticamente ela não tem o Espírito de Deus. Porque a fé, ela é fruto do Espírito Santo. Que maravilha de estudo a qual nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, esse é o objetivo. Levá-los a vocês a conhecer as Escrituras, estudando elas. Só através das Escrituras, vocês terão conhecimento do que Deus quer de cada um de nós. Vamos lá para a próxima pergunta. Na antiga igreja ou congregação, o que relevava fé viva? Na antiga congregação ou igreja, o que revelava fé viva? O que revelava a fé viva na antiga congregação? Vamos ver lá em 1 Tessalonicense. 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Vamos lá. Recordando-nos diante do nosso Pai, diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor. Então, o que revelava a fé viva é quando a pessoa operava, quando a pessoa praticava a operosidade da vossa fé. Então, essa é a resposta. A operosidade da vossa fé. A pergunta foi, na antiga igreja, o que revelava fé viva? O que revelava a fé viva é a prática. Isso revela que você tem uma fé viva. Uma fé viva, ela é ação, ela é atitude, ela é a prática. Então,
Essa foi a operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Então, isso é a fé viva, a prática. Então, vamos para a próxima pergunta. 13ª pergunta. O que é necessário para que a pregação do evangelho seja eficaz? O que é necessário para a pregação do evangelho ela ser eficaz na vida das pessoas que ouvem? Vamos ver o que é necessário para a pessoa ter sucesso quando ouve a mensagem da palavra de Deus. Vamos ver. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver. Também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, o que é necessário? É necessário a pessoa que ouve a mensagem, ela ouvir com fé. Então, é necessário ouvir com o coração quebrantado, acreditar. E um dos milagres de Yeshua, Jesus, ele fala com o cego, com o aleijado, fala, tu crês? Se tu crê, será possível. Então, você crê que eu posso te curar? O enfermo falava, creio, acredito, creio sim. Então, seja feito conforme a vossa fé. Então, é necessário as pessoas que ouvem a mensagem de Deus, ela acreditar, ela confiar que essa mensagem ela pode restaurar a vida, ela pode lhe tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, ela pode fazer de você uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um ser humano melhor, um cidadão melhor. Então, é a fé. Então, se a pessoa ouve a mensagem de Deus sem fé, não vai ter proveito. Vai ser como se a pessoa ouvisse qualquer palavras. Então, é necessário ter fé. Acreditar que essa mensagem, ela pode lhe transformar, ela pode lhe dar o que você almeja no sentido de na sua vida espiritual, ela pode lhe dar o que você almeja, segundo a palavra de Deus, que o Eterno, ele concede o que deseja o seu coração, mas tudo mediante a fé e a obediência aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Está aqui também acompanhando aqui, Adriana, esposa do Ravê Calebre. A minha mãe também está acompanhando também Nestor Ferreira, está assistindo, que o Eterno continue abençoando vocês aí. Então, estamos estudando esse estudo que fala de fé vitoriosa. Então, para você ter vitória na vida, você tem que acreditar. Vocês têm que parar de ouvir pessoas negativas, pessoas que influenciam com negatividade. Então, devemos ouvir pessoas positivas, ter fé vitoriosa. Então, esse estudo é maravilhoso. Vamos lá para a próxima pergunta desse estudo. Qual é o caráter de qualquer ato ou serviço que não seja feito em fé? Qual é o caráter ou ato ou serviço que não é feito com fé? Vamos ver qual é o caráter do serviço ou qualquer ato que a gente faça que não seja com fé. Qual é o caráter? Vamos ver em Romanos capítulo 14. Romanos 14,
14, 23. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, tudo que a pessoa, ela age sem fé, ela comete pecado. Então, esse é o caráter da pessoa que não faz as coisas com fé. Então, tudo aquilo que a pessoa faz sem fé é pecado. Então, esse é o caráter de qualquer ato ou ação, serviço, sem fé. É pecado. Tudo que você, se você for comer um alimento e você não tiver fé, que você vai comer aquele alimento e você vai ficar bem, que ele vai também vir de certos alimentos, vem a cura. Então, do alimento vem a cura. Então, você tem que comer o alimento crendo que ele vai também curar certas doenças que tem dentro do ser humano, a qual vem pela cura do alimento. Então, tudo que você faz, se você for se alimentar sem fé, você está pecando. Se você for na rua e ficar imaginando, será que eu vou pegar o Covid-19? Você está agindo sem fé. Então, você tem que agir com fé. Eu vou na rua, vou fazer o necessário e vou vir em nome de Jesus e nada vai me acontecer. Vocês tomando as suas precauções, os cuidados necessários, então você vai agir com fé. A fé, ela é ação. Você faz a sua obrigação, usa máscara, usa álcool em gel e vai para a rua. Mantém 1 metro de distância ou 1,5, então você agiu com fé na ação. Então isso é fé. Não, será que eu vou pegar Covid-19 se eu ir para o centro? Então você está agindo sem fé. Então haja com fé. Tudo vai dar certo. Vou lá e vou voltar e não serei contaminado em nome de Yeshua. Yeshua, o nome é Jesus. Então isso é fé, certeza, convicção de que nada vai nos acontecer. Então vamos lá. A próxima pergunta. Como a experiência de Abraão mostra que a obediência e a fé são inseparáveis? Vamos ver como a experiência de Abraão mostra que a obediência e a fé são inseparáveis. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Então, Abraão, ele deu aqui demonstrou um ato de fé, e demonstrou um ato que a fé, ela anda junto com a ação, com a atitude, com a prática. Então, se eu abro a minha boca e falo que tenho fé, eu também estou falando que eu guardo o que o Eterno determinou. Então, devemos ter a fé de Abraão. Qual foi a fé de Abraão? Ele creu e obedeceu. Ele creu e obedeceu. Então, isso é fé. A fim de ir para um lugar que devia receber. Ele nem sabia para onde ia. Mas ele sabia que aquele que o prometeu seria fiel para cumprir a promessa. Então, isso é fé. Nós devemos acreditar, confiar que o Eterno, ele vai nos dar vitória mediante a fé, a prática. Então, isso é fé. Maravilha. Então, vamos para a próxima pergunta.
A próxima pergunta é: portanto, a que está unida a fé de Jesus? Portanto, a que está unida a fé de Jesus? A que ela está unida? Vamos ver nas Escrituras. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. A pergunta foi: portanto, a que está unida a fé de Jesus? Vamos lá. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, a fé, ela está ligada à obediência aos mandamentos do Pai. Que maravilha! Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, se eu tenho fé em Jesus, eu automaticamente guardo o que o Pai determinou. Eu guardo a Torá, eu guardo os ensinamentos que o Eterno determinou. A Torá, que é o caráter de Deus, que é o que nos conduz de forma digna e honesta. Então, quando eu digo que tenho fé em Deus, eu estou dizendo que eu guardo os mandamentos de Deus. Então, é muito sério quando nós falamos que temos fé em Deus. Se nós falamos que temos fé em Deus, nós estamos dizendo para a sociedade, para o mundo, que nós nos enquadramos diante do que o Eterno ordenou. Que somos a imagem e semelhança do Eterno, através da obediência. Então, que maravilha! Vamos para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso, a qual fala fé vitoriosa, emunar, fidelidade, sinceridade. Então, vamos lá. Em qual outra declaração a mesma verdade é salientada? Em qual outra declaração a mesma verdade é salientada? Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 22. Em Tiago, capítulo 2, versículo 22. Vamos lá. Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pela obra a fé foi aperfeiçoada. Então, que maravilha! Então, a outra declaração que é salientada é essa. Pela fé, Abraão, pela fé, bem vê que a fé cooperou com suas obras, e pela fé foi aperfeiçoada. Então, através da fé de Abraão, ele conquistou o que o Eterno tinha lhe oferecido. Ele foi aperfeiçoado através da fé. A fé na ação cooperou. Então, elas andam juntas. Elas não se separam. A fé e as obras. Elas andam de mão dada. Então, queres, pois, ficar certo, ó homem? A fé sem as obras é morta, é inoperante em outras traduções. Então, a fé sem as obras, ela é morta. Ela é uma fé sem vida. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim é a fé sem as obras, sem a prática. Então, é necessário a fé e a prática. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso, ao qual está falando em nossos corações.
está aqui também acompanhando com nós, Lucas, amigo da infância, que o Eterno continue abençoando você aí, meu amigo, aonde estiver, você e sua família, que o Eterno possa derramar sobre você a shalom, a paz e maravilha. Continue acompanhando, que vocês serão muito edificados, você e sua família, através dessa mensagem maravilhosa. Então, vamos lá. A 18ª pergunta. Como a fé é levada à perfeição? Como a fé é levada à perfeição? Vamos ver? Em Tiago, capítulo 2, ainda aí, em Tiago, capítulo 2, versículo 22. Versículo 22. Na verdade, eu li o 22 antes, era para me ter lido o 20. Vamos ver aqui o 20 e o 22. Para concluirmos. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pela obra, mas quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque, bem vê que a fé cooperou com suas obras, e pela obra a fé foi aperfeiçoada. Então, nós vemos aqui que a fé ela é levada em perfeição, na perfeição, através que nós praticamos a fé. Nós agimos como o Eterno determina, na prática, na ação. Então, através da ação que nós somos, vem a perfeição do nosso caráter, da nossa forma de viver, de conduzir as nossas vidas. Então, está aí também conosco o Uroshi Gidon, da Beit de Itabuna, nos acompanhando também. Que maravilha! Shalom, Malher, Hiroshi. Estamos nesse estudo maravilhoso ao qual fala fé vitoriosa, emuná. Tá maravilhoso. Tá tão gostoso esse estudo que já tá me dando saudade dele já, porque já tá perto de acabar. Vamos lá para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. Qual é o resultado da prova? Qual é o resultado da prova da fé? Qual é o resultado da prova da fé? Vamos ver aqui agora qual é o resultado quando nós temos fé, quando nós temos certeza, quando nós agimos com fé na prática. Bora ver qual é o resultado? Acompanhe. Lá em Tiago 1:3. Tiago 1:3. Tiago 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tá vendo? Então, o resultado da prova da fé é a paciência. Então, quando sabemos que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, todos aqueles que amam ao Eterno, que andam por fé, vai ter tribulações, vai ter perseguições, por agir por fé, por agir por prática. Então, nessas aflições da nossa fé, na perseverança da nossa fé, gera paciência. Nós vamos ter paciência, tranquilidade, porque nós temos fé. Então, gera paciência. O resultado da nossa fé é a paciência. Nós aprendemos a esperar. Infelizmente, o ser humano, ele não sabe esperar. Então, a partir do momento, fica essa palavra, a partir do momento que vocês têm fé, vocês têm a certeza das coisas que irão receber e que acontecerão, automaticamente vocês vão ter paciência, vocês vão ter tranquilidade, sabendo que o Eterno vai
ser o provedor de todas as coisas nas nossas vidas. Vamos lá para a próxima pergunta, nesse estudo maravilhoso, ao qual o Roche está acompanhando aí também. No final desse estudo, o Roche de Itabuna, o Roche Gidon, conhecido como Gideon, ele irá fazer a oração final, ele vai entrar ao vivo para fazer a oração final conosco, para nos abençoar, para abençoar através de Yeshua esse maravilhoso estudo, para abençoar também o mundo através de Yeshua. E Yeshua significa Jesus. Ele irá fazer uma oração maravilhosa para nós. Então vamos lá para a próxima pergunta. Qual é a relação para com Deus estabelecida pela fé? Qual é a relação para com Deus estabelecida pela fé? Vamos ver? Lá no livro de Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 26. Capítulo 3, 26 de Gálatas, respondendo à pergunta que foi: qual é a relação para com Deus estabelecida pela fé? Vamos ver aqui agora 3:26. 3:26 de Gálatas. 3:26. 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, qual é a relação para com Deus estabelecida pela fé? Pela fé, nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Então, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. A todos quanto receberam a Yeshua Jesus, deu-lhe o poder de se tornar o filho de Deus. Que maravilha! Em outras versões, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, mediante a fé, nós somos filhos de Deus através de Yeshua, Jesus. Então, pela fé, por isso que é necessário a fé. O Rosh Gidon está aqui interagindo conosco. A partir do momento que o servo do Eterno tem fé, ele irá executar a obra do Criador. Ou seja, fé, ação. Então, que maravilha. O Rosh entrou aí agora e trouxe essa mensagem maravilhosa, a qual fortalece esse estudo, ao qual nós estamos aqui dando, né? Que a fé, ela é ação, ela é a prática. Então, se o servo diz, abre a boca que tem fé, ele está dizendo que ele obedece ao Criador. Então, é muito sério quando nós falamos que temos fé. Então, vamos lá. Como vivem os filhos de Deus? Vamos ver como vivem os filhos de Deus. A próxima pergunta. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, como vivem os filhos de Deus? Capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Então, os filhos de Deus, eles andam não pelo que vê, eles andam por fé. A palavra de Deus diz, eu não estou lembrado agora o versículo, mas se o Rosh tiver aí em mente aí, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, os servos de Deus, eles viveriam pela fé. Então, os filhos de Deus, eles vivem por fé. Eles sabem que esse momento qual estamos vivendo irá passar. Porque maior é o Eterno.
Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas. Então nós temos a convicção, nós temos a certeza que esse momento vai passar, qual estamos vivendo de difíceis. Esse momento de Covid, de pandemia, vai passar. Nós temos a vitória garantida. Essa é a certeza. Então nós vivemos por fé e não por vista. Vista é aquele que crê que nem Tomé, só crê se vê. Então o Senhor Jesus, ele fala lá com Tomé, Tomé, você só creu porque viu, mas bem-aventurados que não viram e creram. Está escrito lá em Mateus e Lucas. O Senhor fala lá para Tomé. Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima pergunta desse estudo maravilhoso. Baruch Hashem, que voltou a aparecer os comentários aqui. Vou botar aqui o comentário aqui. Vou botar aqui o comentário. Rosh Gidon botou aí, a partir do momento que o servo do Eterno tem fé, ele irá executar a obra do Criador. Amém. Tem outro também, botou, ou seja, a fé é ação. Maravilha. Botou aqui também, amém. Tem aqui, Lucas também botou aqui, Deus abençoe vocês. Amém. Baruch Hashem. Aqui, a minha mãe também botou aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Maravilha. Aqui, a esposa do Rave Calebre. Então, um estudo maravilhoso, a qual o Eterno tem falado conosco nesse estudo. Vamos lá para a próxima pergunta. Sobre que condição alguém pode esperar resposta à oração? Em que condição as pessoas poderão esperar resposta à oração? Em que condição nós poderemos ter a resposta na oração? Vamos ver? Vamos lá, aqui no livro de Tiago, um versículo, Tiago aqui, um versículo 6. A pergunta foi, sobre que condição alguém pode esperar a resposta à oração? Vamos lá. 1 versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, sobre que condição alguém pode esperar a resposta à oração? Porém, com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Só com essas condições nós poderemos ter resposta às nossas orações. Só mediante a fé, através de Yeshua, o nosso Melech, o nosso Rei, Jesus. Então, tem outra aqui, mensagem aqui do Rosh, vamos ver qual foi. Esse versículo é tão real que não vemos o Eterno e cremos que ele existe. Então, o Rosh aí interagindo com a gente. Então, nós não vemos o Eterno, mas cremos que ele existe, que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, é acreditar sem dúvida, também a minha mãe botou aqui, acredita sem dúvida. Então, a pessoa que ela ora ao Eterno, ela já tem a convicção de que irá receber o seu pedido, porque pede com fé. Então, é necessário nós termos fé.
nós acreditarmos. Tem pessoas que oram ao Eterno, será que eu vou receber? Será? Aí, o que acontece? Não recebe, porque duvidou. E sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o servem, que o buscam. Então, que maravilha. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. A quais parte da armadura antiga a fé é comparada? A qual parte das armaduras a fé ela é comparada? Vamos ver no livro de Efésios, capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, quais partes da armadura antiga a fé é comparada? A fé é comparada ao escudo. Então, a fé é o nosso escudo. Então, a pessoa que não tem fé, ela está em uma batalha sem escudo. Ela vai ser facilmente atingida pelas setas adversárias, pelas adversidades da vida. Então devemos ter a armadura que é o escudo, a fé. A fé é o nosso escudo. Ela, na guerra, os soldados eles usavam antigamente a espada e o escudo, que era para combater, se defender dos golpes dos adversários. Então devemos ter fé. A fé é o nosso escudo. Por isso que devemos ter fé. Então vamos para a próxima. Outro versículo para fortalecer ainda mais esse estudo maravilhoso. Lá em 1 Tessalonicense, versículo 5. Versículo 5. 1 Tessalonicense, versículo 5. Capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Então devemos estar-nos revestidos da couraça, né, para nos defendermos das setas do adversário. E também e da caridade, e tendo por capacete a esperança. O capacete é a esperança. Então nós temos que estar que nem um soldado. Nós estamos em uma guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual e estamos em uma guerra física. Uma guerra a qual também de pandemia. Nós estamos em várias guerras ao mesmo tempo. Então devemos estar que nem soldado, equipado com todos os equipamentos que o Eterno ele já nos proporcionou para nós. A fé, a couraça da esperança. Então deve estar tudo junto. Devemos confiar, acreditar que o Eterno está conosco. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual é o capítulo da Bíblia é dedicado à fé? Qual é o capítulo da Bíblia que é dedicado à fé? Vamos ver? Lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, do 32 a 38. Vamos ver qual é o capítulo da Bíblia é dedicado à fé. Quando
nós estivermos fraco de fé, leia o capítulo 11 de Hebreus, do 32 ao 38, que vocês vão fortalecer a vossa fé. Vamos junto estudarmos. No capítulo 11, 32 a 38. Em que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Então, esses homens, eles, das suas fraquezas, eles tiraram forças. Esses homens eram como nós, sentiam o mesmo desejo que nós, sentiam as mesmas necessidades que nós. Mas uma diferença eles tinham. Eles não deixavam a fraqueza e o desânimo tomar conta deles. Eles confiavam no eterno. Eles venceram os leões. Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha de fogo de Nabucodonosor. Eles levaram o rei e todos que estavam ali presentes a crer em um único Deus. E isso entre outros. Então nós temos histórias verídicas. Nós temos palavras de ânimos desses irmãos ao qual foram corajosos e alcançaram vitórias. E nós alcançaremos, através de Jesus, nós alcançaremos a vitória. Então devemos ter fé, devemos confiar que o Eterno está conosco. Vamos lá para a próxima pergunta. O que nos dá a vitória no conflito com o mundo? O que nos dá a vitória no conflito com o mundo? O que nos dá a vitória? Vamos ver? Lá no livro de 1 João, vamos ver o que nos dá a vitória. O que nos dá a vitória nesse mundo ao qual estamos vivendo. Vamos lá ver o que nos dá a vitória. Capítulo 5 de 1 João, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, o que vence o mundo é a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. 5:4. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, meus amados, é que vence o mundo. Então, quando nós temos fé, nós iremos ter êxito, nós teremos sucesso em todas as nossas vidas. Vamos para a próxima pergunta e última desse estudo maravilhoso, a qual o Eterno falou em nossos corações, a qual o Eterno fortaleceu a nossa fé, nos animou.
Vamos lá para a próxima pergunta e última desse estudo maravilhoso, a qual falou de fé vitoriosa, emuná, a qual devemos todos ter. Qual é o propósito final da fé? Qual é o propósito final da fé? Vamos ver qual é o propósito final da nossa fé? No livro de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1:9. 1:9 diz, 1 Pedro 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, qual é o propósito da nossa fé? É alcançarmos a salvação das nossas almas. Então, o fim da nossa fé é essa. Nós só vamos parar de ter fé quando alcançarmos a salvação. Porque não precisaremos mais ter fé. Porque o autor e consumador da nossa fé estará conosco. O nosso Mele, o nosso Machia, o nosso rei, que morreu e ressuscitou, e está ao lado do Pai intercedendo por nós. Então não necessitaremos mais de fé, porque o nosso Mele, o nosso rei, Yeshua ben Davi, Jesus, filho de Davi, estará conosco. Então alcançaremos a salvação. Então esse é o fim da nossa fé. Então que estudo maravilhoso, a qual, ao longo desse estudo, o Eterno falou em nossos corações, ao qual irei convidar o Roshi, entrará ao vivo, para fazer uma oração por nós. Eu já mandei o link para ele, e ele vai entrar ao vivo aí para dar uma mensagem maravilhosa aí nessa oração final. Vamos ver. O Roshi vai entrar ao vivo aí. Enquanto ele vai entrando ao vivo, eu vou ajeitando aqui. Então, ele vai entrar ao vivo aí para a gente fazer essa oração maravilhosa, a qual o nosso Deus está conosco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mandar aqui um link para ele novamente, para que ele faça essa oração final por nós, que... Deixa eu ver aqui, é rápido. Para o Hashem. Então, meus amados, devemos ter fé, confiar que o Eterno está conosco, que o Eterno vai providenciar o que a gente desejamos. Então, precisamos confiar, acreditar sempre que o Eterno irá nos dar a vitória. Deixa eu ver. Deixa eu mandar aqui. Pronto. Para o Hashem. Mandei o link já para ele aqui. Agora ele entrará ao vivo. Nas outras vezes, eu mandei o link antecipado. Mas houve um imprevisto. Mas já mandei o link aqui para ele fazer a oração final. Ele vai entrar ao vivo para falar conosco. O Roshi Gidon, da Beit de Itabuna. Então, esse estudo, meus amados, maravilhoso. O próximo estudo vai ser
na quinta-feira, às 19h30. Vai ter outro estudo maravilhoso, a qual o Eterno falará em nossos corações através desse estudo. Então, o nosso objetivo é... Pronto, o Roxo chegou aqui agora. Entrará ao vivo para... Shalom Aleichem, Roxo Gidon. Shalom Aleichem. Estudo maravilhoso, meu irmão. Baruch Hashem. Bem. Eu queria estar mais tempo aí, estar junto aí, mas não teve imprevistozinho aí. Mas estou muito feliz porque o Eterno está aos poucos nos dando essa graça. Inclusive, hoje tive uma entrevista com um rapaz da rádio difusora, ele nos convidando para fazer um serviço lá na rádio já, viu? Então, vamos preparar para que a gente divulgue aqui em Itabuna também, agora através dos rádios, essa mensagem maravilhosa. Viu, meu irmão? Amém. Vamos orar juntos aí, né? Pedir a Hashem que traga para a gente essa graça aí, essa bênção para todo mundo, né? Amém. Avino Shabbat Shammai, nosso Deus que está no céu, somos gratos a Ti, Hashem, por esse estudo maravilhoso, a fé vitoriosa. Hashem, sabemos que não temos fé, sabemos que não temos dom nenhum, que tudo que procede, Hashem, em nossos corações, é exclusivamente do Senhor que coloca o nosso ser. Hashem, a todos que estamos ouvindo aí, Hashem, que ainda não conseguiu se libertar, seja qualquer que seja o seu vício, a sua situação difícil, que o Senhor venha capacitá-los através de Yeshua HaMashiach, Hashem. Venha dar a cada um, Santo Deus, o bálsamo da sinceridade, do compromisso. Hashem, que o Senhor venha estar abençoando o país, dando sabedoria ao líder do país, a Bolsonaro, aos seus subordinados, a Itabuna, a Ilhéus. Que o Senhor tenha misericórdia, Hashem, os que estão internados, que estão nos leitos dos hospitais, dando para eles também, Santo Deus, a esperança de saber que o Senhor, meu Pai querido, é um Deus misericordioso e que o Senhor quer trazer para cada um deles a cura. Não é somente a cura física, mas a cura espiritual através de Yeshua HaMashiach. Hashem abençoe o Shamash aí em Ilhéus. Continue, Hashem, dando a ele Hazak, força, para que esse empenho de exaltar a Ti, aleluia, louvado seja Deus, seja, meu Pai. E a minha eterna Deus, que também estou aqui em Itabuna, que possamos estar nessa união para o nosso objetivo, ganhar alma, Hashem. E que a cada dia, Hashem, possamos desaparecer, e que o Senhor apareça em nós. Amém. Pedimos a Ti que nos dê uma noite de paz, alegria, esperança e confiança. Em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Rei Salvador, agora e sempre. Amém. Amém. Muito bom, meu irmão. Muito bem. Amém. Saudade de você hoje, mas estou feliz, viu? Amém. Corre, tem me deixado, né? Abafadinho assim, mas estou feliz nessa caminhada árdua, mas boa na presença do Senhor, viu? É verdade, meu irmão. Ah, bom. Quinta-feira estamos de volta para assim, estudarmos novamente a partir das 19h30, né? Isso. E que o Eterno continue nos abençoando. Amém. Shalom. Valé. Tchau, amém. Tchau. Shalom a todos que estavam acompanhando a gente, que o Eterno continue abençoando vocês também. Tchau.